Bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Eu relutei bastante para falar sobre essa questão das Olimpíadas, mas agora que elas já estão chegando ao fim, as Olimpíadas de Paris, agora de 2024, eu resolvi então retomar a discussão sobre a abertura das Olimpíadas. Afinal de contas, houve uma violação, uma ofensa a uma determinada religião, e se houve ofensa, quais são os limites daquilo que pode ser falado sobre religião. Afinal de contas, existe mesmo um direito absoluto à liberdade religiosa? O que o pânico moral que foi gerado, o grande espantalho que foi gerado em torno disso e movimentou as redes sociais? É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, viroscando desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Berosca News, disponível em várias plataformas, Deezer, Spotify, enfim. Se você gostou desses conteúdos, curta, compartilhe, assine os canais, todas as semanas pelo menos um novo conteúdo é disponibilizado. E para os links desses meus canais e outros, lá no meu Instagram, que é @alebaia_, lá na bio do meu Instagram a gente tem todos os links, inclusive para textos, enfim, outros vídeos, estão disponibilizados lá no meu Instagram. Pois bem, na abertura das Olimpíadas de Paris, que foi há menos de um mês, aconteceu aí de que em determinado momento da abertura aparece uma cena de uma grande mesa com várias drag queens sentadas ali à mesa, em frente à mesa, e um homem todo vestido de azul, todo pintado de azul, estando na posição central ali, à frente delas. A imagem que foi compartilhada por muitos retira esse homem azul aí da jogada e coloca apenas a mesa lá atrás. E aí se começou a dizer que tinha havido uma ofensa à fé cristã por parte das Olimpíadas. Houve quem, inclusive, chegasse a dizer que um apagão parcial na cidade de Paris logo no dia seguinte teria sido uma resposta de Deus sobre isso, porque afinal de contas Deus não está interferindo sobre as pessoas morrendo de fome e nem sobre as pessoas morrendo na guerra. Ele certamente está mais preocupado com a abertura das Olimpíadas. Mas enfim, isso, para além de toda uma série de loucuras e extremismos que rondaram as discussões em torno disso, eu queria, na verdade, me concentrar em duas questões. A primeira, a questão da liberdade religiosa, e é claro que eu estou pensando em termos de Brasil, da nossa Constituição e da nossa legislação, que coloca, inclusive, que a ofensa à liberdade religiosa, a ofensa à religiosidade de alguém, constitui, inclusive, crime. E é um crime entre as várias possibilidades de racismo. E por outro lado, eu queria, na verdade, chamar a atenção para o fato de que houve um uso absolutamente incorreto desse caso, criando-se uma narrativa de que teria sido feita uma violação, uma ofensa direta à religiosidade cristã, naquilo que a legislação e uma série de discussões vem fazendo no legislativo brasileiro e internacional e nos vários judiciários, que é a respeito de fake news, é a respeito de criação de espantalhos morais que podem ser muito mais do que apenas um discurso de ódio, que já é ruim em si, mas que podem levar inclusive a atos mais extremos. Recentemente, várias pessoas e estabelecimentos comerciais de imigrantes no Reino Unido vêm sendo vandalizados, pessoas vêm sendo hostilizadas fisicamente, inclusive, estabelecimentos comerciais vandalizados porque há uma fake news correndo de que crianças foram mortas por um imigrante, quando na verdade não foi bem isso o que aconteceu, mas até que o governo britânico ele se posicionasse, agora começam a haver algumas formas de resposta do governo na forma de prisão de alguns responsáveis por esses atos de vandalismo, a coisa correu. E aqui no Brasil, com relação a essa questão da Olimpíada, não foi diferente, apesar de que o criador do evento, quem pensou nessa parte do evento, veio a público dizer que aquilo não era uma referência à Santa Ceia, que lá não era uma referência ao que os cristãos chamam de Santa Ceia, mas sim a uma festa chamada Festa de Dionísio, um deus
na verdade, da mitologia antiga, clássica, enfim, nesse caso grega, com uma versão do mesmo romana, mas que nada tinha a ver com o cristianismo. Como eu disse, várias das publicações que falavam da ofensa ao cristianismo tiravam aquele homem vestido todo pintado de azul, que era justamente o Dionísio, da foto, e colocavam apenas a parte de trás. O que é interessante nesse caso é que a gente vai ter a discussão sobre liberdade religiosa e ofensa à liberdade religiosa, ao sentimento religioso, e é verdade que a ofensa ao sentimento religioso e à liberdade religiosa e a discriminação de pessoas ou grupos por causa da sua religião é crime, todas essas são formas de crime previstas em lei. No caso da discriminação de uma pessoa ou de um grupo por questão religiosa, isso inclusive configura uma das várias formas de racismo previstas na Lei 7716 de 89, se a gente vai pensando aqui no Brasil. No entanto, né, é importante a gente sempre deixar claro que a liberdade religiosa não é um direito absoluto, assim como não é a liberdade de expressão ou qualquer outro direito fundamental. Todos eles convivem harmonicamente dentro de um Estado democrático de direito e, eventualmente, podem entrar em conflitos que são sempre aparentes, e esses conflitos devem ser dimensionados dentro de situações concretas para se perceber qual daqueles princípios efetivamente é adequado para solucionar aquela questão e qual está sendo usado de forma abusiva. Usar a religião, por exemplo, para legitimar a discriminação contra a mulher ou contra pessoas LGBT é uma forma abusiva do uso da liberdade religiosa. E quem está dizendo isso não sou só eu. A Organização dos Estados Americanos, por exemplo, tem uma resolução especificamente sobre isso, falando para a questão LGBT, dizendo que as pessoas LGBT elas não podem ser discriminadas por razões religiosas, que isso extrapola a liberdade religiosa. E eu estou falando disso e juntei aqui com a questão LGBT porque, afinal de contas, o que me parece é que muito da ofensa ou do sentimento de ofensa que algumas pessoas tiveram com relação àquilo, entendendo que aquilo lá era uma referência a uma passagem ou um evento ligado ao cristianismo, é que as pessoas que estavam performando isso eram drag queens. Talvez, se as pessoas estivessem performando aquilo, fossem todas elas atletas, de preferência brancos, muito da reação não teria sido a mesma, não teria havido a mesma comoção. Mas o fato de serem drag queens certamente atiçou aí, ou seja, já que essas pessoas consideram que pessoas LGBT, e nesse caso particularmente drag queens, são pessoas inferiores, que são contrárias à vontade de Deus ou a qualquer coisa do tipo, então, logo, se elas estão performando algo relacionado à fé cristã, então elas estão fazendo de forma a escarnecer da fé dessas pessoas. O que mostra, na verdade, que na verdade mostra várias coisas. Primeiro, que de um ponto de vista teológico não entenderam nada daquilo que é a mensagem do cristianismo. Se a gente pensar que justamente nos evangelhos é mencionado que Jesus Cristo andava justamente com aqueles que eram os rejeitados da terra, né? Ele não andava com os poderosos, ele não andava com as pessoas brancas, loiras de olhos azuis, ricas, europeias, para a gente usar uma metáfora dos dias de hoje. Ele andava justamente com aqueles que eram os renegados, aqueles que eram discriminados. Era a mulher que era chamada de prostituta, eram os cobradores de impostos, eram as pessoas mais simples, enfim. Então, na verdade, entenderam muito pouco do que se trata o cristianismo. Mas pensando do ponto de vista jurídico, também não entenderam que a liberdade religiosa ela possui limites e que usar do cristianismo ou de qualquer religião para atacar pessoas LGBT configura crime, configura discriminação, e que isso não pode ser tolerado dentro de um regime de Estado democrático de direito. É claro que eu estou pensando para o Brasil, estou pensando para a reação das pessoas, que as pessoas no Brasil tiveram com relação a isso. Não há, por parte do Comitê Olímpico Internacional, nem para os organizadores
das Olimpíadas da França nenhum intento de se colocar contra o cristianismo ou qualquer outra religião. O que eles estavam fazendo ali é fazendo uma celebração, até porque existe uma relação na mitologia entre um dos filhos, ou uma filha na verdade, do Dionísio com o rio Sena, que é o rio que passa ali, que corta a cidade de Paris, e por isso a referência. E a ideia, no final das contas, da chamada das Olimpíadas era de falar de diversidade, que é o espírito das Olimpíadas, é justamente a diversidade. Diversidade que se traduz em várias cores, em várias religiões, nos 5 continentes, mas infelizmente isso parece não ter sido compreendido por aqueles que fizeram esse tipo de crítica. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.